olha o poder da informação. De acordo com a informação que a pessoa tem, você forma uma imagem. Se você recebe mais informações, então essa imagem ela pode ser transformada. Então eu fico me perguntando qual é a imagem que as pessoas têm de você, a imagem que as pessoas têm de mim. Por quê? Porque a imagem que ela vai ter sobre a Iris Basília é de acordo com as informações que ela tem. E essas informações são de onde? Da internet? Do trabalho, da família. Então, de acordo com essas informações, as pessoas vão construindo. E eles têm todo... o poder da informação é tão grande que a informação ela pode derrubar uma pessoa e ela pode levantar uma pessoa. Vou dar um exemplo. O Mussum. Então, assim, qual é a imagem que eu, particularmente, tinha do Mussum? Então, era um humorista, né, que começou a ter fama nos Trapalhões, um humorista que falava errado, que bebia e tal. E aí, gente, eu e meu marido fomos ver o filme do Mussum, e eu aconselho todo mundo a ver o filme. Então, ali tem vários ensinamentos fundamentais importantíssimos. Então, quem era verdadeiramente o Mussum? O Mussum, ele era um artista completo, era um cara inteligente. Então, um cara que tinha uma perspicácia incrível, né? Então, antes dele ir para os Trapalhões, ele já era sambista, ele tinha um grupo, os Originais do Samba. Eu, particularmente, nem sabia, desinformação minha, né? E ele foi trabalhar com o Grande Otelo. Inclusive, quem deu esse nome para ele foi o Grande Otelo, de uma esquete que eles fizeram a princípio, na primeira vez que eles entraram no palco juntos. E foi uma coisa meio aleatória, faltou um cara, e aí os Originais do Samba tinham uma participação nesse programa do Grande Otelo, e falaram, você vai entrar agora e vai fazer esse quadro. E aí, logo depois, um tempo depois, em 69, se eu não me engano, o Chico Anísio chama o Mussum para fazer parte da escolinha do professor Raimundo, e só depois é que ele vai para os Trapalhões. Mas ainda assim, a gente vê essa informação, né, sendo construída e vendo todo esse artista completo que ele era. Só que como a história começou? Então, o Mussum, ele foi criado numa comunidade com a sua mãe, muito guerreira, que trabalhava como doméstica. Não tem relato do pai dele, né? E quando você olha o cenário, o contexto, então, negro, comunidade, sem pai, cara, você olha, você fala assim, caramba, tem tudo para dar errado. Só que a história dele foi totalmente diferente. A mãe dele, aí a gente aprende várias coisas. Primeiro, a questão do medo. No filme, né? Então, o filme, ele mostra isso muito claramente, né? Então, ela tinha esse medo, ela tinha medo do filho ser sambista, ela tinha medo do filho beber. Então, gente, a gente aprende mais uma coisa com isso. O que a gente aprende com isso? Que o nosso medo, ele se concretiza. Então, nesse sentido, o medo, a gente precisa ter dois aspectos fundamentais em relação a esse medo. Eu sempre falo isso em palestra, em mentorias, em cursos, em aulas. Então, o medo, ele pode ser seu amigo e ele pode ser seu inimigo. Quem determina isso, Iris? É você mesma. Então, o medo, ele funciona como... Ele pode ser para você como aquele seu amigo que vai te alertar. Olha, não gasta tudo aí no cartão não, que mês que vem a conta chega. Olha, não se rende o elogio aí desse camarada aí no trabalho, porque você vai acabar se apaixonando por ele, você vai perder teu casamento que você acha tão bacana. Então, o medo, nesse sentido, ele funciona como um alerta, sabe? Como aquele que vai te ajudar a você não cair num abismo. E aí, o medo, eu posso dizer que o medo é ruim, gente? Não, o medo é bom. Então, é o medo que faz eu não atravessar a rua no sinal vermelho, que faz eu pegar minha filha todo dia na escola, não deixar ela vir sozinha, menor de idade. O medo faz com que eu dê uma checada no carro para não ver se eu não deixei nada ali dentro. Até estão esquecendo as crianças dentro das vans, né? Então, esse medo, ele é o alerta. Então, ele funciona como um amigo. Agora, aquele medo que eu fico o tempo todo, ai meu Deus do céu, eu tô com medo de não ter dinheiro para pagar as contas, ai eu tô com medo que a minha filha case errado, ai eu tô com medo tenho tanto medo que meu filho tenha a mesma profissão do pai, ai eu tenho tanto medo, não quero que meu filho seja sambista, não quero que meu filho beba.
Então, qual é a comunicação com o universo? A comunicação que você está dando, ele não entende não, ele entende toda a vibração que você está emanando. Então, ele só diz sim para aquilo que você está pensando, que você está sentindo. Então, o filme, essa mãe, ela tinha muito medo. Ela queria que o Mussum ficasse ali naquele emprego, recebendo salário, que ele tivesse uma vida, né, tranquila, longe de bebida, longe de samba, longe de música. Gente, e o que o Mussum foi? Foi sambista. Ele fundou lá, junto com os amigos lá, os originais do samba. Depois ele bebia, nesse meio, né? Ele bebia. Inclusive tem uma cena até quando ele já estava nos Trapalhões fazendo filme, quando ele já estava na Globo fazendo lá o quadro dos Trapalhões. Aí tem uma cena muito engraçada que a mãe fala assim: ah, meu filho, eu só tô feliz por você, né? Eu te vejo na televisão, nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas eu fico triste porque você bebe muito no ar. E ele começa a rir: mãe, aquilo é Guaraná e tal, e ela fica toda feliz. Então, esse medo, né, que ela tinha fez com que ela o levasse para um outro caminho. Tem até uma cena que ele pula, ele tá jogando bola e ele pula assim, a bola cai e ele fica no muro. E do outro lado do muro tem um grupo de pessoas numa roda de samba, bebendo, e aí uma das pessoas chama ele para descer para participar, porque era nítido o encantamento dele. O artista foi fantástico, gente, porque a gente sentia como se fosse o próprio Mussum criança ali, porque o olhar, aquela vibração, sabe, aquele encantamento por aquilo ali, era como se aquela criança, o Mussum em criança, estivesse dizendo: caraca, eu nasci para isso, o meu propósito é esse, foi para isso que eu vim. Então é um artista nato, um dom que já vinha com ele, que ele já nasceu com aquilo. E aí a mãe vem e começa a brigar com ele, e aí o outro cara: deixa o menino descer, deixa o menino. E ela: meu filho não vai ser sambista, meu filho não vai beber, meu filho não vai. Aí ele ainda brinca e fala assim: ué, mas como que a senhora sabe que a gente está bebendo? Ele: não, porque eu senti o cheiro da cachaça daqui. E a Protásio, que faz o papel, é fantástica, ela é, nossa, um personagem assim incrível. Eu acho que ela conseguiu incorporar todas as mães ali, né? No sentido de querer tirar o filho daquele caminho que a gente discorda, que a gente acha que é ruim. E aí, gente, o filme vai seguindo, vai mostrando. Então, e o Mussum, por que eu falo que o Mussum é um dos maiores co-criadores de todos os tempos? Porque quando você olha o começo, então qual era o começo da vida dele? Era uma criança que nasceu numa comunidade, a mãe trabalhava como empregada doméstica, não tem registro no filme do pai, então ela criava o filho e a filha sozinha. Então, ele tinha tudo para quê? Para dar errado. Mas ele deu certo. Por quê? Então, o criador, o que é a cocriação? É você criar junto com o criador. Então, o criador, ele tinha várias vidas para o Mussum. Tinha a vida do Mussum trabalhando certinho, ele estuda, ele passa para o concurso da aeronáutica, ele trabalha na aeronáutica como cabo, como soldado, acho que antes, né? E a mãe fica toda orgulhosa, e quando ele começa a estudar, ainda criança, ele ensina a mãe a ler e a escrever. E essa cena é muito emocionante no filme, sabe? É o retorno. Os nossos filhos, eles são espelhos da gente. Então, aquele desejo dela, ele devolve aquilo para ela, ensinando a ela, sabe? A ler e escrever. Isso é uma cena incrível no filme. É um princípio de honra que deve ser seguido por todos os filhos. Então, ele tinha a versão dele que não queria estudar, que só queria ficar em roda de samba, de repente lá na comunidade, só bebendo, mas sem ter nenhuma profissão. Mas existia uma versão do Mussum, uma vida incrível, onde ele seria um dos maiores artistas desse país, onde através da profissão dele, através da vida artística dele, ele conseguiria dar uma vida de rainha para aquela mãe que foi humilhada, mas aquela mãe que não pegou essa humilhação e descarregou numa vida de reclamação, uma vida de mimimi, uma vida onde ela embutia mais crenças limitantes naquele garoto, tipo: não, a gente é daqui da comunidade, você não tem pai, então você nunca vai conseguir ter uma vida melhor, é isso aqui que tem para hoje e pronto. Não. Essa mulher, ela olhava para aquela criança, ela não olhava para o entorno, mas ela olhava para tudo aquilo que ela sonhava para aquele filho. Então ele, junto com o Criador, assume, cocria uma vida incrível, onde ele cuida da mãe até o final dos dias, onde ele pôde dar a essa mãe todo o lugar de honra que ela merecia. E tem uma cena no filme onde ela faz a comida, ela leva o Mussum para trabalhar com ela naquele dia,
E ele tá lá com ela, e na hora do almoço, a família come, sentada à mesa, né? E aí mostra depois desse almoço, ela e o Mussum comendo lá fora, sentados numa cadeira, e ele pergunta, ué, mãe, mas só tem arroz aqui, não sei o quê, eu vi que tinha uma... Aí ele fala lá carne, que agora eu não me lembro, e ela fala assim, não, aquilo ali acabou. Mas nitidamente, a comida que eles estavam comendo era diferente da comida que os patrões estavam comendo. Então, assim, eu percebo hoje, sabe, já há bastante tempo, que o amor, sabe, um dos grandes problemas da humanidade é a falta de amor. Veio a pandemia, veio o Covid, matou um monte de gente, não escolheu, porque você via pessoas riquíssimas que morreram, né, e pessoas com poder aquisitivo menor que morreram também. Então as pessoas veem o câncer, que também não faz escolha, ela não escolhe o rico ou o pobre, é uma doença que bota todo mundo no mesmo patamar, mas ainda assim a gente acha que é melhor do que o outro. Então, assim, como a pessoa trabalha para mim, não vai comer a comida que eu como? Oi? Que isso? Sabe? Onde nós estamos? Então, sabe, a pessoa acredita que pelo poder aquisitivo que ela tem, ela é melhor do que o outro. E a gente perdeu, ou a gente não encontrou ainda, muitos acham que estão dissociados. Queridos, quando nós entendermos que todos nós fazemos parte de uma consciência una, quando todo ser humano entender que ele é parte do outro, então eu vou entender que o sofrimento seu é o meu também. Por quê? Porque nós temos uma única fonte, um único criador. Fazemos parte de uma consciência única, de uma energia única que se propaga no ser humano. Então aquilo que você sente, eu preciso sentir também, porque eu e você somos uma coisa só. Quando a gente entender isso, a gente para de fazer, sabe, maldade com o outro, porque a gente entende que aquela maldade vai voltar para mim. A gente para de desejar o mal para o outro, de fazer atrocidades com o outro, de humilhar o outro, porque você e ele são uma coisa só. Então, esse amor, sabe, essa falta de amor é um dos grandes problemas da humanidade. Por que existem guerras? Falta de amor. E isso a gente aprende no filme. O Mussum nunca negou suas origens. Ele já era dos Trapalhões, ele fazia trabalho social lá na comunidade, se eu não me engano, da Mangueira, com as crianças. E ele ficava ali, sabe, com as crianças, sabe, resgatando aquelas crianças, levando um pouco de alegria para aquelas crianças. Isso é o quê? Isso é amor. Isso é amor, independente do patamar, independente do nível que ele estava, independente do dinheiro que ele tinha, independente da fama que ele tinha. Mas ele voltava às origens, voltava lá, demonstrava amor por aquelas crianças. Então, naquele dia, imagina aquela criança. Gente, imagina eu, na minha época, ter uma tarde com o Mussum, ter uma tarde com um dos Trapalhões. Nossa, mãe do céu, ia ser a maior cocriação infantil de todos os tempos. E ele devolvia todo aquele amor que a vida dava para ele, através, né, do sucesso, da família, do trabalho dele. Tudo aquilo que ele fazia, ele recebia amor e ele dava amor. Então a gente precisa resgatar isso, sabe? Então o Mussum é aquela questão da informação que eu começo essa entrevista falando sobre isso. Não, de acordo com a informação que a gente tem, a gente traça um papel, né, da pessoa. E eu tinha uma versão, né, desse personagem Mussum, mas o filme, todas as informações que o filme trouxe, a gente consegue ver uma outra pessoa, um Mussum inteligente, humano, talentoso, sabe, amoroso, uma pessoa família, uma pessoa que ele segue o princípio da honra. Então ele honra essa mãe até o final da vida dela, é com ele que ela fica, né? Ele dá tudo do bom e do melhor, todo o amor, todo o respeito. E muitas vezes a gente vê filhos, né, que não precisam nem ganhar, não precisam nem ser um Mussum na vida, mas por muito pouco humilham seus pais, deixam seus pais, né, de lado. Então eu aconselho você, né, todos aqui, a assistir o filme do Mussum, a aprenderem com esse artista fantástico, incrível, que na vida real era Antônio Carlos, mas é o nosso Mussum, o grande Mussum, esse grande artista, né, da TV brasileira, da indústria cinematográfica, da comédia brasileira, né? Então, que a gente tenha esse humor, esse amor, esse carinho, que a gente aprenda e coloque isso na prática com esse grande artista que foi o Mussum.